A vontade de nhanhar acabou e o que restou foi um peso de ter que comparecer no vucu-vucu com o marido quase como uma obrigação de mulher. Se você tem enxergado o sexo dessa forma, poderia passar a vida inteira agora sem nhanhar, saiba que esta visão que você tem sobre esse assunto está muito equivocada, porque você entendeu a sua libido de forma errada. Não tem a ver com menopausa, nem falta de testosterona ou de outros hormônios, e nem também porque a maternidade chegou ou porque você está na amamentação. Eu não vou falar mais do mesmo, porque muitas mulheres se apegam a essas desculpas para justificar a sua queda na libido. Nesse vídeo, eu quero te mostrar como o desejo sexual feminino realmente funciona de uma forma que você nunca viu e te mostrar formas práticas e simples para fazer o fogo no parquinho se acender novamente, como ele era antes. Olá, sejam bem-vindos ao Conversa Íntima. Aqui a gente conversa sobre aquilo que ninguém fala, mas que todo mundo quer saber. Eu sou a doutora Aline, sou fisioterapeuta pélvica, sexóloga e psicanalista cristã. E hoje a gente vai falar sobre a libido. Mas antes da gente começar, né, gente, já se inscreva, curta, compartilha esse canal para que mais pessoas possam saber disso, porque essa conversa de hoje eu tenho certeza que vai fazer um triplex na sua cabeça e você vai começar a ver a libido de uma forma diferente. Nada mais é como no início do seu relacionamento. Toda aquela vontade, aquele ânimo, aquela disposição para nhanhar foi diminuindo com o passar do tempo, principalmente conforme os boletos chegaram, os filhos surgiram, ou a rotina do dia a dia começou a engolir vocês. E vocês já não conseguem mais ter o mesmo tempo que tinham antes. Não conseguem mais ter a mesma disposição, principalmente você, atolada de afazeres de casa, do cuidado com os filhos e com o trabalho. É importante nós escutarmos pessoas sábias, e Albert Einstein disse uma frase muito interessante: que insanidade é a gente continuar fazendo as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Mas eu quero que a gente veja essa frase de uma maneira contrária, porque ela pode explicar muita coisa. Se, por exemplo, as coisas hoje mudaram, pode ser porque eu deixei de fazer aquilo que era antes. Isso tem muito a ver com a sua libido. Não porque você envelheceu mais, não porque os filhos chegaram, mas porque também muitas coisas que você fazia lá na época do namoro, do noivado, do início do casamento, elas não estão mais na sua rotina conjugal. Quando nós falamos de libido, nós não estamos falando somente do desejo sexual em si. A libido engloba uma pulsão de vida definida por Freud, né? Então é aquele desejo pela vida, aquele ânimo para as coisas no geral da vida, essa pulsão para viver. O desejo sexual está dentro dessa libido. Então eu não posso chamar somente de libido desejo sexual, porque a libido vai muito além. O desejo sexual é só uma porção dele. Então, quando a gente fala de libido, nós precisamos ver também outros aspectos da vida. E isso é muito importante, porque geralmente, quando essa paciente reclama, se queixa da diminuição do desejo sexual, outras áreas da vida dela também estão com a pulsão de vida lá embaixo. É importante diferenciarmos dois tipos de desejo. O desejo ele pode ser um desejo espontâneo ou um desejo responsivo. O desejo espontâneo é aquele desejo que brota do nada. Nossa, que vontade de namorar, né? Estou com vontade de ter intimidade. Esse é o desejo que surge espontaneamente. Ele é mais comum no início dos relacionamentos e conforme o tempo vai passando de relacionamento, a tendência ele é ir diminuindo na mulher. A mulher apresentam então o desejo responsivo. E é muito importante você entender o que é esse desejo responsivo, porque às vezes você acha que o seu desejo terminou, mas na verdade é porque você não tem estimulado esse desejo. O desejo responsivo é aquele desejo que surge através de uma estimulação. E essa estimulação pode ser tanto uma carícia, pode ser tanto a forma que seu parceiro fala com você, o que ele faz por você, como você se sente, tá? Tudo isso retroalimenta esse desejo. Então, a maioria das mulheres, elas entram na atividade sexual sem nenhum desejo. E o desejo vai surgindo conforme ela é estimulada para a atividade sexual. Mulher, pare de esperar o desejo brotar do nada. Você precisa estimular esse desejo.
Mas existem alguns fatores que muitas das vezes nós mulheres deixamos de fazer quando estamos num relacionamento que prejudicam esse desejo florescer. E o primeiro ponto é não ter uma rotina de autocuidado. Mulher, quando você se olha no espelho, você se deseja? Para que a gente possa se sentir desejada, é importante que a gente mesmo se deseje. A gente olha no espelho e a gente fique satisfeito com aquilo que vê. Sempre no início dos relacionamentos, especialmente em casais que já são casados, na época de namoro todo mundo se arrumava, se perfumava. Você não gostava de ser vista pelo seu companheiro, às vezes sem se maquiar, sem estar arrumada, com o cabelo ajeitado. Depois que você se casa, né, parece que a mulher dá uma relaxada e já não se cuida dessa mesma maneira. E aí, quando vai passando o tempo, você vai olhando para você, você já não gosta tanto do seu cabelo, da sua pele, as suas unhas, a gente não se cuida. A partir do momento que a gente tem uma vaidade, a gente começa a se cuidar, cuida do cabelo, da pele, né, as roupas que a gente veste em casa, a forma como você se vê no seu dia a dia, porque você se sente mais bonita, você se sente mais desejada e você precisa fazer isso não para que o seu parceiro se sinta atraído por você, mas para que você se sinta bem com você mesmo. Porque muitas das vezes a mulher ela não tem disposição para ter atividade sexual com o seu parceiro porque ela não se sente bem com ela mesma. É aquela mulher que quer ter relação no breu, naquela escuridão danada. Por quê? Porque ela não está satisfeita com o corpo dela, ela não está satisfeita com aquilo que ela vê. Você tem uma rotina de autocuidado? Coloca aí nos comentários para mim. Você tem costume de arrumar as suas unhas, de arrumar o seu cabelo, de acordar de manhã, né? E se arrumar o básico. Ah, eu não vou sair, pra que que eu vou passar um creme no rosto? Pra que que eu vou passar um protetor solar com tom pra ficar com a pele melhor? Você vai fazer isso por causa de você, mulher, para cuidar de você, para você se sentir bem, para que quando você passar na frente de um espelho, você olhe e fale assim: olha, nossa, hoje eu tô bem bonita. Se tem alguma coisa em você que você né, não está satisfeita, existe alguma coisa que você pode fazer para mudar? Às vezes você pode estar com uns quilinhos a mais. Você tem cuidado de você? Tem praticado uma atividade física? Tem cuidado da alimentação? Para que você possa tentar retornar no seu peso, num peso que você se sinta mais confortável com você? Quando a mulher ela começa a se anular, ela começa a esquecer dela, esse é um ponto também que faz a libido dela ir lá para baixo. Porque ela desanima não somente da atividade sexual, ela desanima de cuidar dela mesma. Então, a dica que eu dou é que crie uma rotina simples, não precisa ser nada mirabuloso, você não precisa fazer uma maquiagem de festa, mas crie essa rotina de se levantar, de cuidar do seu rosto, de arrumar o seu cabelo, mesmo que for para ficar em casa, né? Seu marido vai chegar, tá? As crianças vão chegar, esteja bem apresentada, tá? A gente tem mania de ficar guardando um tanto de roupa, roupa para sair, roupa para ficar em casa. Eu sei, é claro, você vai fazer uma faxina, você não vai colocar uma roupa nova, né? Mas para ficar em casa, por que não usar uma roupa boa? É a sua família, né? É o bem mais precioso que você possui. A gente tem mania de se apresentar bem para os outros, mas para aqueles que são mais importantes para a gente se apresenta de qualquer forma. O segundo ponto, sempre se colocar em último lugar. Eu atendo mulheres desde 2010, exclusivamente. E o que eu tenho visto é que a maioria das mulheres, depois que se casam e têm filhos, sempre estão no último lugar da lista. Vai comprar roupa sempre para os meninos primeiro, o marido está precisando mais, ela está até precisando trocar as calcinhas, trocar uma blusa, comprar uma calça nova, um sapato novo, mas sempre ela está em último lugar. Não é egoísmo você olhar para você e cuidar de você. Você também precisa cuidar de você. Isso não significa que você vai voltar todos os seus olhos só para você, para fazer sempre só as suas vontades. Mas você não vai deixar de fazer aquilo que você precisa. Você não vai se deixar em último lugar. E não fique com a consciência pesada de pensar em você, muitas das vezes, em primeiro lugar. Você precisa se priorizar. Porque se você se desvaloriza, a sua libido também vai lá embaixo. E você acha que as outras pessoas também consideram você inferior a elas. Vamos pensar em eu sou importante, eu também mereço e eu tenho coragem para dizer eu também. Terceiro ponto importante, saber do que você gosta. Você sabe do que você gosta na hora de ganhar? Você sabe qual toque para você é agradável? Qual estímulo para você é agradável?
Mulher, o seu marido não tem uma bola de cristal para falar assim: nossa, o que eu vou fazer hoje com a minha esposa que ela vai achar bom, que vai dar mais prazer para ela. Ele não tem. Se você não falar para ele, ele não vai saber. Muitas das vezes as mulheres não têm desejo sexual porque as atividades sexuais não são atividades de qualidade. Já viu quando você come uma coisa tão gostosa, aquele melhor doce que a sua avó fazia? Só de pensar nele, sua boca enche de água e você tem vontade de comer de novo. O sexo é da mesma forma, tá? Se você tem vida sexual que não tem qualidade, ou seja, que você não sente prazer, que para você não foi bom, foi só canseira, para que você vai querer repetir isso? Seu desejo, ó, vai lá embaixo. E como que você pode ganhar qualidade? Não só fazendo aquilo que seu marido gosta, mas também pedindo para que ele faça aquilo que você gosta, porque os dois devem sair satisfeitos da atividade sexual. Lembra que eu falei que o desejo da mulher, ele é mais responsivo? Então, a gente tem formas também de ativar esse desejo no dia a dia. Você já ouviu falar sobre as linguagens de amor? Você sabe que são essas linguagens de amor? Eu vou deixar um vídeo aqui que eu falei como descobrir a sua linguagem de amor, tá? Vocês podem dar uma assistida depois que terminar esse vídeo. E também vou deixar aqui no link da descrição o livro que chama As 5 Linguagens de Amor, para que você, se você não leu esse livro, todo casal deve ler esse livro, para que você saiba qual é a sua linguagem de amor. Sabendo a sua linguagem de amor, o seu marido vai poder te estimular através da sua linguagem de amor. Pode ser palavras de afirmação, tempo de qualidade, toque físico. Então, por exemplo, se a sua linguagem de amor é toque físico, seu marido vai saber que ele vai precisar fazer mais carinho em você, ter mais toque físico. Se são palavras de afirmação, ele vai precisar expressar mais através de palavras, seja um bilhetinho, seja através, né, da fala, né, coisas que ele aprecia em você. Isso vai fazer você se sentir mais amada, vai se sentir mais segura no seu relacionamento. Você tendo isso, o seu desejo sexual vai responder a esse estímulo. Então, quarto ponto, não se preparar para nhanhar. Ai, Aline, nossa, mas é muito melhor assim, o negócio é espontâneo, né? Chegar ali, ter aquele momento, tal, tal. Gente, nossa, seria perfeito se sempre fosse assim, mas a realidade, vamos conversar aqui? Conversa de adulto? É sempre assim? Principalmente quando os filhos chegam, se você não programar, você não tem relação sexual. Então você precisa se programar. E quando eu digo programar, é realmente organizar o dia, tá? Se você sabe que aquele dia você vai querer ter um período de intimidade com seu marido, você vai fazer faxina na casa inteira, se cansar fazendo todas as atividades da semana, né? Você vai se preservar um pouco mais, porque você sabe que o sexo é uma atividade física. Se você está cansada porque você fez 300 coisas no dia, você vai chegar à noite e você não vai estar preparada. Então, se programar é pensar nisso também. Outra questão que também é se programar. Os filhos chegam, filho pequeno, então vamos deixar com alguém, vamos chamar alguém, vamos sair, não sei, precisa se programar. E isso precisa estar ali anotado. Ai, mas o sexo programado deve ser ruim. Menina, faz do jeito certinho, segue as minhas orientações, que você vai ver que às vezes programado você vai ter muito mais tranquilidade para ter relação, sem preocupar com o tempo, sem preocupar com barulho, do que deixar as coisas acontecerem naturalmente, que nunca acontece, vamos ser sinceros, porque se o seu desejo está lá embaixo, você não procura também, e se o seu marido procura, você fica inventando coisa para não querer ter relação, né? Então a gente precisa programar. E isso programado, você sabendo que seus filhos estão sendo bem cuidados, que não tem nada que pode atrapalhar, com certeza a qualidade da relação vai ser melhor. Outro ponto em relação a se programar, se preparar é começar a ter pensamento. Gente, o maior órgão sexual nosso não são as nossas áreas genitais, ó, é o nosso cérebro. Você precisa começar a preparar a sua mente para ter intimidade, mulher. Porque a nossa mente, a mulher, ela é multitarefa. Então a gente se preocupa com muita coisa, se preocupa com o problema de trabalho, com a escola das crianças, se preocupa com as coisas de casa, com a mãe sua que está doente, uma amiga que teve algum problema, tudo isso ocupa a sua mente. Se você intencionalmente não tentar esvaziar sua mente e preparar sua mente para que você tenha um período de qualidade com o seu parceiro naquele dia, no final do dia, você não vai estar preparada mentalmente para isso. Você não está estimulando o seu principal órgão sexual, que é o cérebro. Então comece a pensar: o que eu vou querer fazer de legal? Como que eu vou preparar o ambiente? Eu vou preparar uma luz diferente.
Aí vou preparar algumas músicas para a gente ouvir durante. Aí o que que a gente pode fazer? Será que eu faço um jantarzinho? Tá? Isso tudo é muito legal. Outra coisa que é legal é começar também a conversar com seu marido por mensagem. Estou preparando uma coisa muito bacana para a gente à noite. Comece a mandar algumas mensagens assim mais provocadoras. Ele também vai te mandar. Isso também vai estimular você e você já vai estar preparando o seu corpo e a sua mente para esse momento. Então, nada de esperar a vontade brotar e nada de esperar deixar acontecer naturalmente, tá? Porque chega no ponto da vida da gente, principalmente com o casamento, que a gente tem que começar a planejar a rotina, tá? E rotina não é algo ruim. Pelo contrário, nesse contexto, é algo que ajuda muito a gente manter a qualidade das relações e também a quantidade. E eu quero dar uma dica aqui especial nesse ponto, que são alguns produtinhos que a gente pode usar para incrementar mais esses períodos de intimidade, tá? Eu vou deixar no link da descrição alguns produtos. Por exemplo, vou dar uma dica muito legal que eu sempre dou para os casais. Vocês já viram aquelas velas de massagem? Essas velas de massagem, além de ter um cheirinho muito gostoso, elas também são beijáveis e elas podem ter gosto. Então, às vezes tem de menta, de morango, tem de chocolate e você pode fazer massagem. Olha que preliminar mais bacana. Você pode fazer massagem, receber massagem através dessas velas e ter um momento bem legal de intimidade, explorar áreas do corpo que você gosta, tipos de toque que você gosta. Então, é uma boa forma de você se conhecer, melhorar seu autoconhecimento e também ter um momento aí de troca de intimidade, incrementando e também abrindo o leque de experiências na atividade sexual, porque atividade sexual não é só penetração, não é só, tá, colocar lá, mas também é o que você, as experiências, as sensações, as emoções, tudo aquilo que você faz nesse período. Então, também ter essas novidades são bem bacanas. Então, dá uma olhadinha no link da descrição que eu deixei alguns produtinhos que eu acho que é bem legal para a gente fazer essa brincadeira aí. E o último ponto que eu considero um dos mais importantes é que casais, principalmente casados, não têm seu date semanal. Aline, o que é date semanal? Encontro semanal. Vocês precisam ter pelo menos um encontro semanal na semana. Nossa, Aline, mas tem jeito de a gente ficar saindo pelo menos uma vez por... Calma, gente, deixa eu explicar o que é o date semanal. Pensem na época do namoro. Vocês não saíam, se arrumavam, perfumavam, arrumavam cabelo, colocavam a melhor roupa, iam passear. Nesse momento que vocês iam passear, vocês não falavam de problema de trabalho, vocês não falavam de nada chato, vocês curtiam a presença um do outro, não é? E aí, quando casa, por que que não continua fazendo isso? Porque quando vai conversar, só conversa de problema dos filhos, só conversa de boleto que tem que pagar, de problemas que tem para resolver, e nunca tem um tempo para vocês. Um tempo de falar de vocês, um tempo para regar essa relação. E quando eu digo encontro, gente, não precisa ser um jantar super chique naquele restaurante mais caro, tá? Não, pode ser uma volta na praça para tomar um sorvete, pode ser uma noite de filme, você vai pegar uma série aí da Netflix que vocês querem assistir juntos, vocês pode ser, né, tem casais que gostam de jogar, por exemplo, baralho, dominó, não sei, pode ser uma noite de jogos, uma noite que vocês vão passar só com vocês, tendo um tempo só com vocês. Você pode fazer um jantar especial. É muito importante que esse tempo seja um tempo fixo na semana. Então, sei lá, toda terça-feira a gente vai fazer isso. E é um tempo que vocês não vão abrir mão para outras coisas. Então, eu sugiro que não seja no final de semana, sexta, sábado, domingo, porque geralmente nesses dias a gente sempre tem um aniversário para ir, alguma atividade, por exemplo, na igreja para ir, né? Então, que seja um dia que vocês sabem que vocês vão estar em casa, ninguém vai ter nada, e vocês podem planejar passar um tempo junto. Nem que seja para ter uma conversa, para ter um tempo de qualidade com vocês, sem celular, sem distrações e, se possível, se você tem crianças, sem as crianças também. Nossa, Aline, é muito difícil, eu moro longe dos meus pais, a gente não tem ninguém para ajudar a cuidar. Então tá, crianças são pequenas, então as crianças vão dormir que horas? 7:30 da noite já estão na cama para dormir e vão ficar sossegada no quarto e vocês vão ter um tempo de qualidade. Pode ser feito isso, mas é muito importante que sejam só vocês dois. E nesse tempo de qualidade, né, que vocês vão ter, nada de conversar sobre problemas, nada de conversar sobre problemas do casamento, do relacionamento. Vão conversar sobre vocês. Que tal ver o álbum de fotos do casamento?
Que tal relembrar as coisas? Que tal relembrar porque você está com ele? O que te fez se apaixonar? Falar dessas coisas, resgatar essas coisas é extremamente importante. Porque agora, depois de casado, quando os filhos chegam, a vida de vocês é sempre em conjunto e já não existe mais os dois. Por isso que eu digo, gente, a rotina, ela não é uma vilã na vida de um casal, principalmente quando os filhos estão. É preciso planejar. E se a gente não planeja, os dias vão passando, as coisas vão passando e o relacionamento vai só minguando. Gente, uma vida sexual plena, saudável, satisfatória, ela é fruto de intencionalidade e de esforço, tá? Ela não é tão simples assim. As coisas não acontecem naturalmente. É como uma planta. A planta você coloca a semente, você precisa regar todos os dias. Tem planta que você precisa tirar do sol, tem planta que gosta de determinado lugar, tem planta que você precisa colocar um tipo específico de adubo, tem planta que gosta de muita água, outra que gosta de menos, que não pode regar todo dia. Você precisa entender do que vocês precisam. E esse cuidado, ele sempre precisa ser intencional e ter esforço dos dois lados. É muito importante que vocês vejam no relacionamento o sexo como uma disciplina espiritual. Se a gente for esperar ter vontade de orar, de ler a Bíblia, de fazer as coisas que a gente sabe que a gente precisa fazer, mas não são tão assim, né, estimulantes para fazer, a gente não faz, não é? E por que que a gente faz isso no dia a dia? Porque a gente sabe que a gente precisa. Exercício físico, por que que a gente faz? Às vezes a gente não gosta, mas faz porque a gente sabe que precisa. E atividade sexual é a mesma coisa. A atividade sexual é a cola emocional do casal. O casal que não transa com frequência, esse casal ele tem uma distância emocional muito grande. E isso mostra que esse casal já está com problemas no relacionamento há muito tempo. Né? A falta de sexo, ela não é um motivo, mas muito provavelmente ela é um sintoma de outros problemas do relacionamento. E se você quiser saber mais sobre o desejo sexual feminino, eu vou deixar também aqui na descrição 2 vídeos também que eu falei um pouco sobre isso, sobre esses fatores que podem interferir também na libido, é claro, ela é multifatorial. Não são só esses fatores que eu falei. Existem fatores sim ligados à menopausa, ligados a alterações hormonais. E se a conversa de hoje fez sentido para você, é como eu digo, não deixe ela morrer aqui. Leve ela para sua vida, para sua rotina, para os seus relacionamentos. E obrigado pela sua companhia até aqui o final do vídeo. E não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar esse vídeo com aquelas pessoas que precisam saber disso. E a gente se encontra no próximo vídeo, porque aqui a nossa conversa continua.